Queremos apresentar de forma clara as ideias sobre os átomos, que ao longo do tempo foram evoluindo. E os 5 principais cientistas foram Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr e os modelos atômicos atuais. O primeiro modelo atômico moderno foi proposto por John Dalton, em 1803. Dalton dizia que toda a matéria era formada por pequenas partículas esféricas, macias e indivisíveis, os átomos. Ele acreditava que os átomos de um mesmo elemento eram iguais entre si, e que os compostos eram formados pela combinação de átomos diferentes. Esse modelo explicava bem a conservação da massa nas reações químicas, mas ele ainda não falava de partículas internas, como elétrons, prótons ou nêutrons. Isso só veio depois. Modelo de Thomson. Em 1898, Joseph John Thomson descobriu o elétron, uma partícula com carga negativa. Com essa descoberta, ele viu que o átomo não poderia ser indivisível, como Dalton dizia. Thomson propôs um modelo chamado pudim de passas, uma esfera positiva com elétrons negativos espalhados como passas no pudim. Ele chegou a essa ideia com o experimento da ampola de raios catódicos, onde percebeu que havia partículas menores que o átomo. Esse foi o primeiro modelo a mostrar que o átomo tinha partículas menores com carga elétrica. Eu vim explicar um pouco para vocês sobre o modelo de Rutherford em relação aos átomos. Em 1911, ele executou um experimento no qual ele tinha uma agulha de ouro muito fina e ele bombardeava ela com partículas alfa. A maioria ficou, mas que passaram trouxe para ele um entendimento da química e das partículas bem mais amplo e algo que ele não tinha conhecimento antes, que foi que as partículas, os átomos, né, eles tinham espaço entre si e que eles tinham um núcleo carregadamente, a maioria positivo, composto por nêutrons e prótons, e que ele tinha os elétrons, umas cargas negativas, orbitando em volta dele, igual os planetas giram em torno do Sol. Isso trouxe para ele uma descoberta incrível, né, que depois, logo enfim, veio ser base para outros modelos e tal, mas essa é a tese de Rutherford, né? Esse é o experimento que ele fez e trouxe essa conclusão. Já Neil Brown corrigiu o modelo de Rutherford em 1913, usando conceitos da física quântica. Ele disse que os elétrons giram em ordem fixa, chamadas níveis de energia. Isso explicava o espectro de energia de luz dos elementos, como o hidrogênio. Esse modelo foi um grande avanço, mas ainda não explicava o comportamento de todos os átomos mais complexos. A teoria atômica evoluiu graças a experimentos e à observação da natureza. Cada cientista contribuiu com um pedaço do quebra-cabeça até chegarmos ao modelo atual. Esse modelo é o mais aceito hoje, e ele é fundamental para entender ligações químicas, energia dos átomos e comportamento dos elementos. Com o tempo, novos cientistas como Schrödinger e Heisenberg trouxeram avanços. No modelo quântico atual, não é possível saber exatamente onde está o elétron, apenas na região onde tem mais chances de ele estar. Essas regiões são chamadas de orbitais. O princípio de incerteza de Heisenberg afirma que não tem como saber exatamente a posição e a velocidade. Arnold Sommerfeld ampliou o modelo atômico de Bohr ao introduzir órbitas elípticas para os elétrons, o que trouxe maior precisão à explicação do espectro atômico. Enquanto Bohr considerava que os elétrons giravam em órbitas circulares ao redor do núcleo, Sommerfeld propôs que essas órbitas podiam ser eclipses, dependendo do nível de energia. Com isso, ele introduziu o conceito de subníveis de energia e o número quântico secundário. Essa correção ajudou a explicar melhor o espectro do átomo de hidrogênio e de átomos com mais de um elétron. A ideia de Sommerfeld também preparou o caminho para uma visão mais sofisticada da estrutura eletrônica dos átomos, como seria desenvolvida por Schrödinger e Heisenberg. Werner Heisenberg revolucionou a física ao formular o princípio da incerteza, que afirma ser impossível saber com exatidão ao mesmo tempo a posição e a velocidade de uma partícula subatômica como o elétron. Marcou uma ruptura com ideias de trajetórias bem definidas, como a de Bohr e Sommerfeld. Heisenberg foi um dos criadores da mecânica quântica matriarcal, modelo matemático que permitia observar o comportamento dos elétrons sem precisar visualizar a sua órbita. Essa teoria mostrou que os átomos não se movem em órbitas físicas, mas que é possível calcular a probabilidade de onde ele está.
Essa ideia influenciou fortemente o modelo atômico moderno, baseado em nuvens de probabilidade. E que tal algumas curiosidades para fechar com chave de ouro? Primeira curiosidade é que a tabela periódica só faz sentido com o modelo quântico. É isso mesmo. Só conseguimos entender o jeito como os elementos são organizados na tabela periódica graças ao modelo atômico atual, moderno no caso. Os níveis de energia e a distribuição dos elétrons explicam o comportamento químico de cada elemento. A segunda curiosidade é que os modelos atômicos estão por trás de várias tecnologias. O que aparece pura teoria ajudou a criar coisas que usamos nos dias de hoje, como, por exemplo, lasers, microchips, exames médicos, energia nuclear. Tudo isso existe porque hoje entendemos melhor os átomos. E a terceira e última curiosidade é que Thomson descobriu os elétrons por acidente. E acredite se quiser, enquanto estudava sobre eletricidade em gases, Thomson acabou descobrindo os elétrons, sem nem estar procurando por isso. Uma verdadeira surpresa científica que mudou tudo. Schrödinger desenvolveu a mecânica ondulatória, uma teoria que tratava os elétrons não mais como partículas em órbitas, mas como ondas estacionárias ao redor do núcleo. Ele criou uma equação matemática, chamada equação de Schrödinger, que permitia calcular a probabilidade de encontrar um elétron determinado na região do espaço, chamada de orbital. Essa ideia substituiu os antigos conceitos de órbitas fixas por uma região difusa, semelhante a uma nuvem eletrônica. O modelo de Schrödinger unificou os conceitos de energia quantizada de Bohr e Sommerfeld, uma incerteza de Heisenberg, formando a base do modelo quântico atual do átomo.